Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje estamos começando uma nova maratona, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Esse é um dos livros mais impactantes sobre prosperidade e mentalidade de riqueza que influenciou grandes nomes, como Napoleon Hill e Rhonda Byrne, a autora de O Segredo. Nesta maratona, cada parte que eu postar trará 3 capítulos, porque são capítulos rápidos e diretos ao ponto. E no final de cada capítulo, sempre responderemos as mesmas perguntas para refletir e colocar em prática os ensinamentos do livro. Então, já tem 3 capítulos disponíveis para você ouvir agora mesmo. Pegue um lugar confortável e vamos juntos aprender a ciência de ficar rico. Prefácio à primeira edição. Este livro é pragmático, não filosófico, um manual prático, não um tratado sobre teorias. Destina-se a homens e mulheres cuja necessidade imediata é de dinheiro, que desejam ficar ricos primeiro e filosofar depois. É para aqueles que, até agora, não encontraram tempo, meios, nem oportunidade para aprofundar o estudo da metafísica, mas que desejam resultados e estão dispostos a tomar as conclusões da ciência como base para a ação, sem entrar em todos os processos pelos quais essas conclusões foram alcançadas. Espera-se que o leitor tome as declarações fundamentais com fé, assim como faria declarações a uma lei da eletricidade se fossem promulgadas por um Marconi ou um Edison. E tomando as declarações com fé, ele provará sua verdade, agindo sobre elas sem medo ou hesitação. Todo homem ou mulher que fizer isso certamente ficará rico, pois a ciência aqui aplicada é uma ciência exata, e o fracasso é impossível. Para o benefício, porém, daqueles que desejam investigar teorias filosóficas e assim assegurar uma base lógica para a fé, citarei aqui algumas autoridades. A teoria monista do universo, a teoria de que um é tudo e que tudo é um, e essa única substância se manifesta como os aparentes muitos elementos do mundo material. É de origem hindu e vem gradualmente ganhando espaço no pensamento do mundo ocidental há mais de 200 anos. É o fundamento de todas as filosofias orientais, e das de Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Hegel e Emerson. O leitor que quiser ir a fundo nos fundamentos filosóficos apresentados é aconselhado a ler Hegel e Emerson por si mesmo. Ao escrever este livro, sacrifiquei todas as outras considerações à clareza e à simplicidade de estilo, para que todos pudessem entender. O plano de ação aqui estabelecido foi deduzido das conclusões da filosofia, foi exaustivamente testado e suporta o teste supremo da experiência prática. Funciona. Se você deseja saber como chegaram às conclusões, leia os escritos dos autores mencionados anteriormente. E se você deseja colher os frutos de suas filosofias na prática, leia este livro e faça exatamente o que ele lhe diz para fazer. Lembre-se, a única coisa que nos separa dos nossos objetivos é a nossa capacidade de agir. O direito de ser rico. O que quer que se diga em louvor à pobreza, permanece o fato de que não é possível viver uma vida realmente completa ou bem-sucedida a menos que se seja rico. Nenhum homem pode atingir o topo com talento ou desenvolvimento de alma, a menos que tenha muito dinheiro, pois para desenvolver a alma e o talento, ele deve ter muitas coisas para esse fim, e ele não pode ter essas coisas a menos que tenha dinheiro para comprá-las. Um homem se desenvolve em mente, alma e corpo, fazendo uso das coisas, e a sociedade é tão organizada que o homem deve ter dinheiro para se tornar possuidor de coisas. Portanto, a base de todo progresso para o homem deve ser a ciência de enriquecer. O objetivo de toda a vida é o desenvolvimento, e tudo que vive tem direito inalienável a todo desenvolvimento que for capaz de alcançar. O direito do homem à vida significa seu direito de ter o uso livre e irrestrito de todas as coisas que possam ser necessárias ao seu pleno desenvolvimento mental, espiritual e físico, ou seja, seu direito de ser rico. Neste livro não falarei de riquezas de maneira figurada. Ser realmente rico não significa estar satisfeito ou contente com pouco. Nenhum homem deve se contentar com pouco, se é capaz de usar e desfrutar mais. O propósito da natureza é o avanço e o desenvolvimento da vida. E todo homem deve ter tudo que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza de vida. Contentar-se com menos é uma sina. O homem que possui tudo o que deseja para viver toda a vida que é capaz de viver é rico. E nenhum homem que não tenha muito dinheiro pode ter tudo o que deseja.
A vida avançou tanto e tornou-se tão complexa que mesmo o homem ou a mulher mais comum precisa de uma grande quantidade de riqueza para viver de maneira que se aproxime da plenitude. Cada pessoa naturalmente quer se tornar tudo o que é capaz de ser. Esse desejo de realizar possibilidades inatas é inerente à natureza humana. Não podemos deixar de querer ser tudo o que podemos ser. O sucesso na vida é se tornar o que você quer ser. Você pode se tornar o que deseja ser apenas fazendo uso das coisas, e só pode ter o uso livre das coisas quando se tornar rico o suficiente para comprá-las. Compreender a ciência de ficar rico é, portanto, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em querer ficar rico. O desejo de riqueza é realmente o desejo de uma vida mais rica, plena e abundante, e esse desejo é digno de louvor. O homem que não deseja ter uma vida abundante é anormal. Sendo assim, o homem que não anseia ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja também é anormal. Existem 3 motivos pelos quais vivemos. Vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum deles é melhor ou mais digno que o outro. Todos são igualmente desejáveis, e nenhum dos 3, corpo, mente ou alma, pode viver plenamente se qualquer um dos outros for cortado da vida e da expressão plena. Não é correto ou nobre viver apenas para a alma e negar a mente ou o corpo. E é errado viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Estamos todos familiarizados com as consequências repugnantes de viver para o corpo e negar tanto a mente quanto a alma. E vemos que a vida real significa a expressão completa de tudo que o homem pode dar por meio do corpo, da mente e da alma. Independentemente do que se diga, nenhum homem pode ser realmente feliz ou satisfeito, a menos que o seu corpo esteja vivendo plenamente todas as funções e que isso seja verdade para sua mente e sua alma. Onde quer que haja possibilidade não expressa ou função não desempenhada, há um desejo insatisfeito. O desejo é a expressão que busca a possibilidade ou a função que busca a performance. O homem não pode viver plenamente no corpo sem boa comida, roupas confortáveis e abrigo quente, sem se libertar do trabalho pesado. Descanso e lazer também são necessários para a sua vida física. O homem não pode viver plenamente na mente sem livros e tempo para estudá-los, sem oportunidade de viajar e observar, ou sem companhia intelectual. Para viver plenamente na mente, o homem deve ter recreações intelectuais e cercar-se de todos os objetos de arte e beleza que seja capaz de usar e apreciar. Para viver plenamente na alma, ele deve ter amor, e ao amor é negada a expressão pela pobreza. A maior felicidade de um homem é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ele ama. O amor encontra sua expressão mais natural e espontânea na doação. Aquele que não tem nada para dar não pode ocupar o seu lugar como marido, pai, cidadão ou homem. É no uso das coisas materiais que o homem encontra vida plena para seu corpo, desenvolve sua mente e desdobra sua alma. Portanto, é de extrema importância para ele que seja rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você é um homem ou uma mulher normal, não pode deixar de fazê-lo. É perfeitamente correto que você foque na ciência de ficar rico, pois é o mais nobre e necessário de todos os estudos. Se você subestimar esse estudo, estará negligenciando seu dever para consigo mesmo, com Deus e com a humanidade, pois só é possível prestar algum serviço a Deus e à humanidade se você der o máximo e o melhor de si mesmo. Diante da leitura, responda: que fichas caem? Que decisões você toma? Precisamos compreender que não existe sucesso por acaso, assim como ninguém se mantém em uma vida medíocre ou fracassada por acidente. É muito cômodo acreditarmos que alguém se tornou rico ou próspero por casualidade, e que suas derrotas também aconteceram por influência dos astros ou do karma. Acredito que, além das influências externas, podemos comandar o barco de nossa vida e escolher como e por quais mares navegar. Existe uma ciência para ficar rico. Há uma ciência para ficar rico, uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Existem determinadas leis que regem o processo de aquisição de riquezas. Uma vez que essas leis sejam aprendidas e obedecidas por qualquer homem, ele ficará rico, com certeza matemática.
A posse de dinheiro e propriedade vem como resultado de fazer as coisas da maneira certa. Aqueles que fazem as coisas certas, seja de propósito, seja acidentalmente, ficam ricos, ao passo que aqueles que não fazem as coisas da maneira certa, não importa quanto trabalhem ou sejam capazes, permanecem pobres. É uma lei natural que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes. Portanto, qualquer homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas dessa maneira, inevitavelmente ficará rico. A afirmação anterior é verdadeira e pode ser demonstrada pelos fatos a seguir. Ficar rico não é uma questão de ambiente, pois se fosse, todas as pessoas nos bairros ficariam ricas, as pessoas de uma cidade seriam todas ricas, ao passo que as de outras cidades seriam todas pobres, ou os habitantes de um estado ficariam ricos, ao passo que os de um estado vizinho ficariam na pobreza. Em todos os lugares, porém, vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, e muitas vezes engajados na mesma vocação. Quando dois homens estão na mesma localidade e no mesmo negócio, e um fica rico e o outro permanece pobre, isso mostra que ficar rico não é principalmente uma questão de ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis que outros, mas quando dois homens do mesmo negócio estão no mesmo bairro e um fica rico e o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer as coisas da maneira certa. Além disso, a capacidade correta de fazer as coisas dessa maneira não se deve apenas à posse de talento, pois muitas pessoas que têm muito talento permanecem pobres, enquanto outras que têm pouco talento ficam ricas. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que elas são um grupo médio em todos os aspectos. Não têm mais talento e habilidades que outras pessoas. É evidente que elas não ficam ricas por conta do talento e das habilidades que outros homens não têm, mas sim porque fazem as coisas da maneira certa. Ficar rico não é o resultado de economizar ou poupar. Muitas pessoas que economizam são muito pobres, ao passo que outras que gastam livremente, muitas vezes, ficam ricas. A questão não é ficar rico por fazer coisas que outros deixam de fazer. Por vezes, duas pessoas fazem exatamente o mesmo trabalho, e um fica rico e o outro permanece pobre. Por todas essas coisas, chegamos à conclusão de que ficar rico é o resultado de fazer as coisas da maneira certa. Se ficar rico é o resultado de fazer as coisas da maneira certa, e se causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então qualquer homem ou mulher que faz as coisas dessa maneira pode ficar rico. E toda a questão é trazida para o domínio da ciência exata. A questão que surge aqui é se esse caminho certo pode ser tão difícil que apenas alguns podem segui-lo. Isso não é verdade. Como vimos no que diz respeito à habilidade natural, isso significa que pessoas talentosas ficam ricas e as cabeças duras também. Pessoas intelectualmente brilhantes ficam ricas e pessoas muito estúpidas também. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas e pessoas fracas e doentes também. Algum grau de habilidade para pensar e entender é naturalmente essencial, mas no que diz respeito à capacidade natural, qualquer homem ou mulher que tenha o bom senso de ler e entender essas palavras certamente pode ficar rico. Além disso, vimos que não é uma questão de ambiente. A localização tem importância para algo, mas ninguém iria ao coração do Saara e esperaria fazer negócios bem-sucedidos. Enriquecer envolve a necessidade de lidar com homens e de estar onde há pessoas com quem lidar. Se essas pessoas estiverem inclinadas a lidar da maneira que você deseja, então melhor. Se qualquer pessoa em sua cidade pode ficar rica, você também pode. E se mais alguém em seu estado pode ficar rico, você também pode. Como já dito, não se trata de escolher um negócio ou uma profissão. Pessoas ficam ricas em todas as áreas, enquanto outras permanecem na pobreza. É verdade que você se sairá melhor em um negócio de que goste e que lhe seja agradável, e se você tem certos talentos que são bem desenvolvidos, você terá mais sucesso em um negócio que exija o exercício dessas habilidades. Além disso, você se sairá melhor em um negócio adequado à sua localidade. Por exemplo, uma sorveteria seria melhor aceita em uma região de clima quente que na Groenlândia, e uma pescaria de salmão funcionaria melhor no noroeste dos Estados Unidos que na Flórida, onde não há salmão. Além dessas limitações gerais, ficar rico não depende de você se envolver em algum negócio específico, mas de aprender a fazer as coisas da maneira certa.
Se você tem um negócio em uma localidade e não está ficando rico, mas outra pessoa que atua no mesmo negócio está alcançando a riqueza, isso significa que você não está fazendo as coisas da mesma maneira que ela. Ninguém é impedido de ficar rico por falta de capital. É verdade que à medida que você obtém capital, o aumento se torna mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como se tornar um. Não importa quão pobre você seja, se você começar a fazer as coisas da maneira certa, você começará a ficar rico e, consequentemente, a ter capital. A obtenção de capital faz parte do processo de enriquecimento. É uma parte do resultado que, invariavelmente, se segue ao fazer as coisas da maneira certa. Você pode ser o homem mais pobre do continente e estar profundamente endividado. Você pode não ter amigos, influência ou recursos, mas se começar a fazer as coisas dessa maneira, você deve, infalivelmente, começar a ficar rico, pois causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Se você não tem capital, pode obter capital. Se você está no negócio errado, pode entrar no negócio certo. Se estiver no local errado, pode ir ao local certo. E você pode fazê-lo começando em seu negócio atual, em sua localização atual, para fazer as coisas da maneira certa que causa sucesso. Diante da leitura, responda: que fichas caem e que decisões você toma? O primeiro princípio na ciência de ficar rico: o pensamento é o único poder que pode produzir riquezas tangíveis da substância disforme. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e um pensamento concreto nessa substância produz a forma. A substância original se move de acordo com seus pensamentos. Cada forma e processo que você vê na natureza é a expressão visível de um pensamento na substância original. Quando a matéria disforme pensa em uma forma, ela assume essa forma. Quando pensa em um movimento, ela faz esse movimento. Foi assim que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo de pensamento que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em movimento se estendia por toda a substância disforme, e a matéria pensante, movendo-se de acordo com esse pensamento, tomou a forma de sistemas de planetas e mantém essa forma. A substância pensante toma a forma de seu pensamento e se move de acordo com ele, mantendo a ideia de um sistema circular de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os move conforme pensa. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, ele se move de acordo e produz a árvore, embora séculos possam ser necessários para fazer o trabalho. Ao criar, o disforme parece se mover de acordo com as linhas de movimento que estabeleceu. O pensamento de um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore adulta, mas põe em movimento as forças que produziram a árvore ao longo de linhas de crescimento estabelecidas. Todo pensamento de forma, mantido na substância pensante, causa a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos, geralmente, em linhas de crescimento e ação já estabelecidas. O pensamento de uma casa de certa construção, se fosse impressa na substância disforme, poderia não causar a formação instantânea da casa, mas isso faria com que as energias criativas já atuantes no comércio fossem desviadas para tais canais que resultariam na rápida construção da casa. E se não existissem canais pelos quais a energia criativa pudesse trabalhar, então a casa seria formada diretamente da substância primordial, sem esperar pelos processos lentos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dela. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas que o homem modela com as mãos devem existir primeiro em seu pensamento. Ele não pode moldar uma coisa até que tenha pensado naquela coisa. Até agora, o homem limitou seus esforços inteiramente ao trabalho de suas mãos. Aplicou o trabalho manual ao mundo das formas, procurando mudar ou modificar as já existentes. Ele nunca pensou em tentar causar a criação de novas formas imprimindo seus pensamentos na substância sem forma. Quando o homem tem uma forma-pensamento, ele pega material das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. Ele tem, até agora, feito pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência sem forma, trabalhar com o pai. Ele não sonhou que pode fazer o que vê o pai fazer. O homem remodela e modifica as formas existentes pelo trabalho manual.
Ele não deu atenção à questão de saber se ele não pode produzir coisas da substância sem forma, comunicando seus pensamentos a ela. Propomos provar que ele pode fazê-lo. Demonstrar que qualquer homem ou mulher pode fazê-lo e mostrar como. Como nosso primeiro passo, devemos estabelecer 3 proposições fundamentais. Em primeiro lugar, afirmamos que existe uma coisa original sem forma ou substância, da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos aparentemente numerosos são apenas apresentações diferentes de um elemento. Todas as muitas formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são apenas formas diferentes, feitas da mesma matéria. E são coisas do pensamento. Um pensamento contido nele produz a forma do pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se ele pode comunicar o seu pensamento à substância pensante original, ele pode causar a criação, ou formação, da coisa sobre a qual pensa. Para resumir isso, existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento, nessa substância, produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento, e, imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Pode se perguntar se posso provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que posso fazê-lo, tanto pela lógica quanto pela experiência. Raciocinando com base nos fenômenos da forma e do pensamento, chego a uma substância pensante original. E raciocinando com base nessa substância pensante, chego ao poder do homem de causar a formação da coisa sobre a qual ele pensa. E por experiência, acho o raciocínio verdadeiro. E esta é a minha prova mais forte. Se um leitor deste livro ficar rico ao seguir as orientações aqui dispostas, isso comprova a minha afirmação. Mas se todo homem que colocar em prática os ensinamentos ficar rico, isso é uma prova positiva, até que alguém falhe depois de passar pelo processo. A teoria é verdadeira até que o processo falhe, mas esse processo não falhará, pois todos que fizerem exatamente o que este livro recomenda ficará rico. Eu disse que os homens ficam ricos fazendo as coisas de maneira certa. Para isso, os homens devem tornar-se capazes de pensar da maneira certa. O modo de um homem fazer as coisas é o resultado direto da maneira como ele pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você deseja, você terá de adquirir a capacidade de pensar da maneira que deseja pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que você quer pensar é pensar a verdade, independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer pensar, mas isso requer muito mais esforço do que pensar os pensamentos sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com a aparência é fácil. Pensar a verdade independentemente das aparências é trabalhoso e requer o dispêndio de mais poder do que qualquer outro trabalho que o homem é chamado a realizar. Não há trabalho do qual a maioria das pessoas se retraia como o do pensamento contínuo e consecutivo. É o trabalho mais difícil do mundo. Isso é especialmente verdadeiro quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparição, no mundo visível, tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento da verdade. Olhar para a aparência da doença produzirá a forma da doença na própria mente e, finalmente, no corpo, a menos que você mantenha o pensamento da verdade, que não há doença, é apenas uma aparência, e a realidade é a saúde. Olhar para as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes na própria mente, a menos que você se apegue à verdade de que não há pobreza, há apenas abundância. Pensar em saúde quando cercado de aparências de doença, ou pensar em riqueza em meio a aparências de pobreza, requer poder. Mas aquele que adquire esse poder torna-se um mastermind. Ele pode conquistar o destino, ele pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido
apoderando-se do fato básico que está por trás de todas as aparências. E esse fato é que existe uma substância pensante, da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então devemos compreender a verdade de que todo pensamento, mantido nessa substância, se torna uma forma, e que o homem pode imprimir seus pensamentos nela, de modo que os façam tomar forma e se tornem coisas visíveis. Quando percebemos isso, esquecemos todas as dúvidas e medos, pois sabemos que podemos criar o que queremos, podemos obter o que queremos e podemos nos tornar o que queremos ser. Como primeiro passo para ficar rico, você, no qual deve acreditar nas 3 afirmações fundamentais dadas anteriormente neste capítulo e enfatizá-las. Agora repito-as aqui. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. O homem pode formar coisas em seu pensamento. Imprimindo seu pensamento na substância informe, pode fazer com que a coisa em que pensa seja criada. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo, além desse monista, e você deve insistir nisso até que esteja fixado em sua mente e se torne um pensamento habitual. Leia essas declarações de credo repetidas vezes. Fixe cada palavra em sua memória e pense nelas, até que você acredite firmemente no que elas dizem. Se uma dúvida aparecer, ponha-a de lado como um pecado. Não dê ouvidos a argumentos contra essa ideia. Não vá a igrejas ou palestras onde um conceito contrário das coisas é ensinado ou pregado. Não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente. Se você se confundir em sua fé, todos os seus esforços serão em vão. Não pergunte por que essas coisas são verdadeiras, nem especule como elas podem ser. Simplesmente tome-as em confiança. A ciência de ficar rico começa com a aceitação absoluta dessa fé. Diante da leitura, responda: que fichas caem? Que decisões você toma? E assim concluímos a primeira parte da nossa maratona de A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Wattles. Esse livro nos ensina que a riqueza não é apenas uma questão de sorte, mas sim de mentalidade e ação alinhadas. Se essa leitura fez sentido para você, já salve esse vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E fica ligado, porque essa maratona só está começando. Nos vemos na próxima parte.